Antes da gente entrar no Comida de Boteco, vou entrar na comida do bebê, da criança, da Eulália. Eu quero voltar na sua infância. Você nasceu em Belo Horizonte? Eu nasci, olha só, aliás, há uma controvérsia muito interessante. Tem uma polêmica aí? Tem uma polêmica. Eu nasci no bairro do Barreiro, que é Belo Horizonte. Perfeito. Hospital Santa Lúcia, que já não existe mais. Meu pai me registrou num cartório em Contagem. Ah, entendi. Então, ficou aquela coisa, eu nasci aonde? Não, eu nasci em Belo Horizonte, no Barreiro, eu sou filha do Barreiro, mas eu sou registrada em Contagem. E aí, bom, antes de completar um ano, a gente mudou para o Rio de Janeiro. E a minha mãe, ao longo da minha infância, fantasiava uma coisa que eu morria de medo, que ela falava assim, você nasceu em Contagem das Abóboras, então quando você fizer 15 anos, você vai ter que voltar para lá para contar um caminhão de abóbora. Não acredito, é mesmo? E aí, assim, durante um tanto da minha infância, eu acreditava que eu ia ter que voltar para contar as abóboras de Contagem. Eulália, então com menos de um ano você foi para o Rio? Fui para o Rio, fui para Niterói. Tá, quanto tempo em Niterói? Fiquei em Niterói até início dos anos 80, assim, meio que criei, era até para ter um sotaque ali de carioca, mas não, a mineiridade nunca saiu, assim, da minha alma. Mas você, por exemplo, o Rio de Janeiro não é um problema para você? Não, pelo contrário, é puro amor. Amo. E acho que tem a ver com isso, assim, tem a ver com a infância, né? Aquela coisa dos sentidos que se formam na infância, assim. Eu me sinto muito em casa no Rio de Janeiro, muito, assim, para além de qualquer perigo, eu estou sempre, assim, muito à vontade em qualquer lugar daquela cidade. E olha que eu rodei muito ali por causa do Comida de Boteco. Ah, legal. Bom, vamos lá. Então você ficou no Rio, mais Niterói, né? O que tem de Niterói? É uma cidade charmosa, assim. Pra caramba. Poxa, a gente tem um museu incrível ali em Niterói. A própria cidade, né? Eu acho que, assim, Niterói, ela teve um período, inclusive quando eu morava lá, né, anos 70 para 80, assim, ela era uma cidade, eu morava na praia de Caraí, tinha uma coisa de, Caraí, muito Baía de Guanabara, fedorenta, praia ruim. Cara, e Caraí é um charme hoje, Itaipu, praias que na ocasião que eu morava no Rio de Janeiro, eram praias absolutamente desertas, como Camboinhas, Itaipuaçu, Itacoatiara, hoje são lugares incríveis, assim, que tudo pertence a Niterói, né? Então, assim, hoje atravessar a ponte para ir para Niterói é diversão garantida, assim, inclusive de comida de boteco, que acabou de virar circuito Niterói agora também. É mesmo? Olha que ótimo. Niterói é engraçado, Silvio Santos, né, fez a carreira dele ali, né? E o Chacrinha começou numa rádio em Niterói. Em Niterói, é verdade. Paulo Gustavo, Niterói. Niterói é cheio de mexida boa. E aí vocês vêm para Belo Horizonte, por quê? Questão de trabalho? Não, na verdade, assim, a minha família originalmente é mineira, de Belo Horizonte, de pai e mãe. Então, nós fomos os que escaparam daqui, né? Eu, meu pai e minha mãe, sou filha única. Então, nós fomos para Niterói por questões profissionais dos meus pais. Lá, a gente ficou até início dos anos 80 e depois a gente mudou para São Bernardo do Campo. Nossa! E aí, ficamos ali, São Bernardo, São Paulo. É porque foi recente ali, né? O fim da ditadura, o movimento ali do operário, nossa, olha, né? Greve. Você devia ter... Vila Euclides, o estádio de Vila Euclides, eu morava perto, então assim... Você via aquela movimentação? Mais do que isso, assim, eu estudei num colégio que às vezes era alvo, assim, no momento ali da ditadura. Da coisa mais pesada, porque era um colégio de uns meninos, não que eu fosse rica não, porque eu não era, eu era pobre do colégio, mas assim, era um colégio de menino rico. Então, quando tinha ali as manifestações de metalúrgico, ali criava-se um ponto de tensão no meu colégio. Eu me lembro que aqui eu não ia à aula. No dia que teve a greve... Lá a gente começou a ter que também não ir à aula, porque ali era um ponto de tensão. E a minha casa, ela era relativamente próxima ao estádio de Vila Euclides, onde Lula fazia lá... Isso, as negociações, comícios, e os comícios, né? Os primeiros grandes comícios históricos ali com os metalúrgicos. Você lembra disso? Eu lembro, cara, eu lembro, assim. Eu lembro muito, porque eu morava numa casa em frente ao Ministério do Trabalho. A minha mãe tinha um primo que era delegado do trabalho, então a gente morava perto de uma companhia da polícia que era de lá que saía a tropa para combater a história, então eu lembro muito disso, assim. Eu lembro sobre várias esferas e principalmente porque assim, meus pais, eu não posso falar que meus pais eram de esquerda, não é isso, mas assim, mas naquela época tinham muitos amigos, né, assim, muitos amigos assim mais intelectuais, então assim, era um clima pesado. Era forte, assim, né? Que legal era isso, forte, hein? Não sabia dessa história. Em São Bernardo vocês ficam quanto tempo? Aí a gente fica em São Bernardo até 88. Meus pais separam.
E aí, fazendo parênteses, né, já era um casal diferente. Meu pai era 17 anos mais novo que minha mãe. E aí separam, e aí eu e minha mãe falam, bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a família? Isso. Bora para a família. E a gente volta para Belo Horizonte. E eu ali com 16 para 17 anos, a gente volta para BH. E para reconstruir a vida, né? Assim, foi uma separação importante, assim, né? Sob vários aspectos. Sua mãe trabalhava com o quê? A minha mãe, nessa época, ela tinha em São Bernardo um estúdio de foto, igual tem as artes aqui, Sim, fotos sim. para documento, inclusive ela fazia foto para pessoal, todos metalúrgicos. Cara, sua mãe enfim. era fotógrafa? Não, minha mãe é professora de artes industriais. Olha. Minha mãe foi professora de marcenaria, serralheria. E assim, fez de tudo nessa vida. E naquele momento ela estava fotógrafa assim, ela tinha uma foto de documento. Isso. Só que ela revelava, ela tirava, Perfeito. ela revelava. Então tinha uma coisa artística interessante ali naquela mexida também. Ralava pra caramba. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe no parque. Olha e depois que ele abriu uma legal. loja, Pois usou é. foto, então Ó, que conhece-se. legal. Tipo, E ele revelava, então você sabe batia. bem. Isso. E a revelação era um processo incrível, né? Isso Nossa, mesmo. era incrível. Eu adorava acompanhar lá dentro da cabininha, eram as fotos 5x7 para passaporte, porque elas eram Perfeito. maiores, né? E a gente ficava assistindo a foto mudar de cor ali. Dentro daquela bacia, né? O dentro das revelador, bacias, fixador. muda sai, vai para De um fixador. clique pra outro, nossa. isso. E aí a gente ia para São Paulo, para a galeria Alveado de Ouro, comprar ácido e Sim, fixador, revelador químicos. papel. Isso. Então era um Material programa que eu fotográfico. amava fazer com a minha mãe, era ir para Alveado de Ouro, comprar o material fotográfico ali. E aí depois a gente passava na Galeria do Rock, porque ela ia numa loja de vinil, que ela ficava procurando disco de Adoniran Barbosa, enfim, umas mexidas. Na verdade, era uma pessoa que mexia. E assim, já nessa época, ainda em São Paulo, vínhamos muito para BH, porque minha família era daqui, e sempre Mercado Central. Sempre, assim. Eu cresci, embora fora de BH, todas as férias eu batia ponto no Mercado Central com minha mãe, porque minha mãe falava que era o lugar onde ela se encontrava no mundo, que ali era o lugar dela no mundo. E ela brincava, né, e eu hei de fazer isso, não sei como. Ela falou assim, o dia que eu morrer, vocês vão jogar minhas cinzas aqui nesse mercado. Então tinha essa ligação com o Mercado Central super forte, assim, morando em Niterói, morando em São Bernardo, e tinha essa história de vir para cá e Mercado Central. Mas enfim. Seu pai, a profissão dele, já meu que falamos da sua mãe. Meu pai, ele é psicólogo de formação, mas trabalhou com administração, depois ele enveredou para uma coisa muito específica, que era fazer uma assistência psicológica em condomínios de alto luxo, uma coisa curiosa, hoje se chamaria mediação de conflitos. Era isso que ele fazia. E isso o levou para a área imobiliária, administração de condomínios. Aí a nova esposa, quando ele separou, tinha uma imobiliária que estava meio desativada e eles conectaram. Gente, ali. Então, o psicólogo resolvendo conflitos imobiliários. Exato. E era curiosíssimo, assim, porque ele tinha, né, umas vivências muito loucas, assim, condomínios de extremo luxo naquela época. Hoje isso é mais comum, mas lá nos idos dos 80, assim, um condomínio com um apartamento tinha 1 quilômetro quadrado, era uma coisa para poucos, né? Para poucos, isso mesmo. E papai ia o pau quebrava do mesmo jeito. E o pau quebrava muito, né? Muito, né? Pouco não. E ele fazia essa mediação de conflito.